Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Garazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000. Precipitou-se desse pinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então rogaram a Jesus que se retirasse da sua terra. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Decápolis, querido, não era uma cidade, ela é uma região composta por 10 cidades. Então, aquele ex-endemoniado, ele foi pregar agora em todas aquelas cidades, mostrando ali, testemunhando o que Deus pode fazer por uma vida. Aqui, queridos, nesse texto, nós acabamos de ler o retrato de um indivíduo sem Deus, que estava numa situação totalmente deplorável. A Bíblia mostra que a situação daquele homem era a seguinte, de acordo com o texto que nós lemos, que aquele homem tinha espírito imundo, e aqueles espíritos imundos na vida daquele homem levou-o a viver nos sepulcros, no cemitério, nos lugares onde estão os mortos, e que ninguém conseguia subjugar aquele homem, prender. Observe que aquele homem era um homem que não tinha relacionamentos bons, que todo mundo que se aproximava dele vinha com o intuito de prendê-lo, de amarrá-lo, porque é assim que muitas vezes a gente tenta lidar com a sociedade que está distante de Deus, na força, na marra, na força bruta, tentando transformar aquelas pessoas na marra, tentando transformar ou libertar aquelas pessoas com as forças humanas, e assim não funciona. Porque sempre que prendiam aquele homem, a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias, despedaçava os grilhões, e ninguém podia dominar aquela criatura, aquele homem possesso por demônios. Olha o retrato desse homem, irmão. Uma pessoa totalmente descontrolada, uma pessoa totalmente dominada por forças malignas que se apossaram do seu interior e que agora lhe conduzia não de acordo com aquilo que é sensato, com aquilo que é
ordeiro, mas lhe conduzia de uma forma que a sua vida estava totalmente destruída. A sua vida estava completamente debilitada. A Bíblia ainda vai mostrar, irmãos, que aquele homem, ele sequer conseguia dormir. Ele andava pelos montes e por muitos lugares, clamando, gritando, sim. E a si mesmo, ele se feria, ele se machucava com pedras. É uma situação realmente muito triste. Uma pessoa que não tinha vida social, uma pessoa que não tinha amigos, e as pessoas que se aproximavam dele sempre se aproximavam com o intuito de lhe usar da força, com o intuito de lhe prender. Um homem que não tinha mais sonhos, não tinha mais projetos, não tinha mais um objetivo na vida. Um homem tão deprimido e com a vida tão destruída, que ele sequer tinha um bom sono à noite. Ficava por aí gritando, clamando como um louco. E a si mesmo ele se automutilava, se automachucava. Ou seja, ele não tinha amor próprio. Ele não tinha amor próprio. Aquele homem, talvez em alguns lapsos de memória, se achava a pior criatura do mundo, se achava a pior pessoa do mundo, ou se achava que a sua vida não tinha mais jeito, não tinha como mais haver uma mudança, como haver uma transformação. As próprias pessoas, irmãos, que conviviam em sua volta, observavam dessa forma. E julgavam aquele indivíduo e diziam: a sua vida não tem mais jeito, a sua vida não tem mais solução, essa vida aí não tem mais como mudar, essa situação aí não tem mais como ser transformada. Nós já tentamos de todas as formas, já levamos em centros psiquiátricos da época, já levamos em consultórios psicológicos, já tentamos tratá-lo com os melhores recursos da medicina. Sua família, sua mãe, seus pais, seus parentes estão todos em casas, aflitos e angustiados por conta da situação que esse homem está vivendo. E aquele homem realmente não tinha uma vida. Assim tem sido muitas pessoas, irmãos, que realmente não estão vivendo. Assim são as pessoas que, embora talvez dentro da igreja, mas distante de Deus, porque o fato da pessoa estar dentro da igreja não significa que ela está próxima de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, no meio da igreja, mas que está completamente ou plenamente longe de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, ou mesmo no mundo, eu não sei onde essa palavra vai chegar, para nós aqui, ela chega aqui, mas aí, nessa telinha aí, ela vai alcançar pessoas que nós não fazemos ideia. Ela vai entrar em casas, em lares que nós nunca, jamais vamos ter a oportunidade de entrar. Essa palavra, irmãos, talvez vai ter pessoas assistindo ela em presídios. Pessoas que estão presas e condenadas. Talvez vai ter pessoas assistindo essa palavra, irmãos, que estão dominadas pelo tráfico, pela droga, pela marginalidade, pelo vício, pelo mal, e acham que suas vidas não têm mais jeito. Ou pessoas que um dia estiveram na igreja, tropeçaram, caíram, sim, que caíram com o rosto no chão, que caíram no pecado, e mergulharam no pecado, e voltaram para o mundo das drogas, e hoje estão completamente feridos, machucados, magoados, com o coração cheio de ódio, dominados, se achando a pior pessoa do mundo, e achando que não tem mais jeito, não tem mais solução à sua vida. Como um dia eu vi um testemunho de um rapaz que se converteu, e ele falando na rádio, que a família dele toda era crente, servia a Cristo, mas ele usuário de droga, e ele estava sempre indo comprar droga, e um dia o traficante, quando ele chegou lá, de acordo com o testemunho desse rapaz, o traficante disse para ele: olha rapaz, eu não vou mais te vender droga, eu vou te dar essa aqui pela última vez, porque para a tua vida ainda tem jeito, para a minha não dá mais.
Ou seja, aquele traficante, aquele moço achava que para a vida dele não tinha mais jeito. Mas não tinha jeito, querido, aos olhos da sociedade, porque é assim que a sociedade julga. Sociedade olha para uma pessoa que está, por exemplo, na rua, escravizado por alguma coisa, e esse infeliz aí não tem mais jeito. Sociedade olha para uma pessoa que enveredou pelo caminho da prostituição e que agora está vendendo sexo, vendendo o seu corpo, e alguém olha e diz, isso aí não tem mais jeito, não tem mais como mudar. Sociedade para uma pessoa corrupta, para um ladrão, para uma pessoa do mal, um assassino, um pedófilo, um corrupto, e diz, esse aí não tem mais jeito, esse não tem mais como mudar. E essas pessoas vão se sentindo as piores criaturas do mundo. As pessoas, irmão, a sociedade, ela faz tanta coisa contra a gente, ela fala tanta coisa, às vezes, sem pensar, que eles, sabe, eles levam a gente a imaginar que nós somos as piores pessoas do mundo. Às vezes nós somos tão bombardeados de críticas, tão bombardeados de insultos, que nós chegamos a ficar deprimidos, depressivos, com vontade de parar, com vontade de desistir. Às vezes a gente luta tanto pela conversão de um filho, pela conversão de um parente, pela conversão do pai, da mãe, dos filhos, da família, que a gente acaba se desestimulando, se desinteressando, perdendo o ânimo, e às vezes perdemos até a vontade de continuar a nossa caminhada com Deus. Quantos irmãos já estiveram na igreja, cantando, tocando, pregando, dirigindo o culto, como obreiro, evangelizando, ou como um servo de Deus, uma serva de Deus, se desviava do pecado, do mal, e que hoje caíram no pecado, estão com a vida totalmente destruída, e que acham que por causa disso a sua vida não tem mais jeito. Mas a vida daquele homem estava totalmente desenganada, ela teve uma mudança radical, uma mudança, um encontro transformador com Jesus. Teve uma mudança radical a partir do momento que Jesus pisou o pé lá na terra dele. Quando Jesus pisou o pé na terra dele, observe que Jesus, ao pisar o pé lá na terra dos Gadarenos, aquele endemoniado vai logo ao encontro de Jesus. E Jesus vai e manda os demônios se retirarem. E o que nós observamos nos últimos versículos? Que aquele homem estava em perfeito juízo agora, sentado aos pés de Jesus. Porque qualquer pessoa, por maior que seja a prisão, maior que seja a escravidão que ela esteja vivendo, se ele tiver um encontro com Jesus Cristo, com a graça de Deus, Jesus pode transformar a vida dele completamente. Qualquer crente, servo de Deus, esteja escravo a qualquer tipo de prática pecaminosa e que ele tenta se libertar e ele não consegue, meu irmão, se ele tiver um encontro real com Jesus Cristo, meu irmão, essas cadeias que aprisionam podem ser quebradas. Aquele homem estava sentado em perfeito juízo. Jesus transformou completamente a vida daquele homem. O que é que eu aprendo aqui, irmão? Que ainda que nós não podemos deixar morrer em nossos corações a esperança de que nossos filhos vão se converter, de que nossas esposas vão se converter, que nossos maridos vão se converter, que nossos pais vão se converter, nossos familiares vão se converter. E quando estivermos nessa terra, nessa vida, por mais impossível que pareça, por mais absurdo que seja, nós temos que ter a certeza, a esperança de que Deus pode fazer a obra, visitá-lo ali, meu irmão, nos últimos momentos da sua vida, nos últimos respirar da sua vida, e ele tem um encontro com Deus ali, uma transformação, libertação, meu irmão, e nós sequer darmos conta de que Deus salvou aquela alma, aquela vida. Quando estava todo mundo julgando aquele, Paulo Gustavo, é o nome daquele rapaz que morreu? Aquele carequinha lá? Estava todo mundo julgando aquele Paulo Gustavo, porque o cara era gay, homossexual, andou aí falando umas besteiras por aí, né, a respeito de Jesus. Aí estava todo mundo julgando o cara lá, entubado,
dizendo: esse aí se morrer vai para o inferno. Esse aí se morrer vai ser condenado. Eu gravei um vídeo para dar uma resposta bíblica. Eu falei: o homem para ser salvo não precisa estar dentro de uma igreja, levantar a mão e vir na frente para dizer: eu aceito Jesus. Não. O homem para ser salvo, meu irmão, basta que ele seja um escolhido de Deus, que mesmo no último momento, sem ninguém saber, ele pode ter um encontro com Deus ali, na hora da morte nós não dá conta que ele teve. Olha aquele ladrão na cruz do Calvário. Talvez poucas pessoas ouviram o diálogo que aquele ladrão teve com Jesus. O malfeitor, né? A gente chama de ladrão, mas diz que é malfeitor, não sei o que ele fez. Fez um malfeito qualquer lá. Estava lá pendurado lá, enquanto um zombava de Jesus, ele estava lá se arrependendo. Dizendo: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. E já disse: eu te digo que hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Eita Deus. A família daquele rapaz, talvez, ainda hoje, vamos exagerar, né? Como é que chama? Eufemismo, né? Eufemismo. Vamos usar aqui, não é eufemismo, não é outro nome. Vamos exagerar a linguagem. A família daquele moço, talvez até hoje, estava dizendo: rapaz, foi para o inferno. Foi para o inferno, esse não tem jeito. Ele estava lá na cruz, porque tinha feito um mal feito. Tinha feito coisa errada, estava lá na cruz. E morreu porque tinha feito coisa errada, um mal feito, foi para o inferno. Talvez muitos estavam lá ainda dizendo isso, né? Depois falando. Mas o que muitos não sabiam é que nos últimos suspiros da vida dele, nos últimos momentos da vida dele, a graça de Deus o alcançou, se revelou para ele, e ele entrou no paraíso, porque Jesus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É por isso que eu acredito, irmão Vitor, que tem oportunidade de salvação até o último respiro, o último suspiro. Por isso que eu acredito que nós não podemos dizer, que nem Paulo disse, né? Esse subiu ao céu, esse desceu ao abismo. Isso é trazer Jesus de lá. Ele disse: nós não temos direito de dizer isso. Nós temos direito bíblico de dizer: se morrer sem Cristo, sim, vai ser condenado. Se morrer sem Cristo, sim, vai para o inferno. Agora, quem morreu sem Cristo? Porque o cara estava fazendo coisa errada e levou um tiro, e na hora ali ele morreu. Um fato que aconteceu aqui, nessa região aqui, do moço que foi baleado na troca de tiro, que caiu, e que chegou lá os seus parentes na hora que ele estava lá agonizando. E o rapaz desesperado começou a pedir perdão. Começou a clamar por misericórdia e pedir perdão. Porque quando a gente ouve o Evangelho, irmão, a semente do Evangelho, ela pode germinar e produzir a qualquer momento que nós não fazemos ideia. Mas uma coisa eu vou lhe dizer com certeza. Sim, tem muita gente boa que vai ser condenada. E tem muita gente ruim que vai ser salvo porque vai se converter. Tem muita gente certinha que vai perecer no fogo eterno. Tem muita gente torta, errada, que vai herdar salvação, porque vai se arrepender. E nós não sabemos disso. Para a vida daquele homem mudar, bastou que Jesus chegasse lá e fizesse obra na vida dele. Aquele homem não estava nem esperando, fazia nem ideia, estava lá vivendo sua vida louca, impelida por demônios, fazendo tudo que não prestava, inclusive até contra a sua própria vida. Mas quando Jesus botou os pés ali, meu irmão, e revelou a graça para aquele homem, libertou ele e salvou ele. E Jesus pode fazer isso com qualquer indivíduo na face da terra. Pode ou não pode? Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores, e Deus resgatou ele. Paulo, o assassino, mandava matar cristão e torturar, Deus salvou ele. Deus se revelou, resgatou ele. E Deus pode fazer isso
na minha casa, na minha família, na sua família. Sim. No dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo e do jeito que Ele quiser. Mas Ele pode fazer. Às vezes a gente ouve o Evangelho, né? E a gente só vai se converter daqui a alguns meses, algumas semanas, daqui a alguns anos. Ou às vezes na hora da morte, já tem outros que nem na hora da morte se converte, o coração tão duro. Agora o que chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus pode fazer isso na vida de qualquer ser humano. Então se você está no presídio, está nas drogas, na prostituição, no mundo da depravação, Jesus pode transformar a sua vida de uma hora para outra. Jesus pode arrancar de você todos os vícios, tudo que te domina, e fazer de você uma pessoa serena e tranquila, como estava agora aquele homem, sentado em São Juízo, sentado aos pés do Senhor. E aí agora aquele homem começa a pedir. Aí os gadarenos chegam lá e mandam Jesus ir-se embora. Quando disseram o que foi que aconteceu, viram lá o endemoniado liberto. Vai-te embora, Jesus, não fica aqui não. Sai da nossa terra. Jesus foi, voltou. Jesus entrou no barco e foi embora. O pessoal não queria. O que é que nós vimos aqui? Jesus fez uma viagem perigosa dentro de um barco, no meio das ondas, dos ventos, só para ir do outro lado do barco, no meio de uma multidão, resgatar uma vida. Por isso que somente Ele tem o título de o bom pastor. Somente Ele pode ser chamado de o bom pastor, porque somente Ele é quem deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu com êxito. E faz isso com êxito. Faz isso com eficácia. Jesus foi lá, libertou aquele homem, mandaram ele se embora, já pegou o barco, já voltou. Fez uma obra lá. E o homem que foi liberto queria o que agora? Queria estar perto de Jesus. A Bíblia diz que ele suplicava para ir com Jesus. Jesus, deixa eu ir com o Senhor, por favor, deixa eu ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor, eu quero ir. E Jesus disse, não. Você vai ficar aí. Ou seja, a pessoa que tem um encontro com Jesus de verdade, ele quer andar com Ele. Ele não quer simplesmente ter uma religião. Você acha que lá não tinha religião naquela cidade? Lógico que tinha. Será que lá não tinha sinagoga? Tinha. Lá tinha o judaísmo? Tinha. O judaísmo estava espalhado em todos os lugares do território romano, do Império Romano. Lá tinha sinagoga, lá tinha outras religiões pagãs, lá tinha tudo, que opção para ele escolher. Mas aquele homem agora queria estar onde? Perto de Jesus. Queria andar com Jesus, queria ir com Jesus. Que isso, irmãos? É uma manifestação que acontece na vida de quem realmente tem um encontro com Cristo. A pessoa não quer só uma religião. A pessoa queria uma religião antes. Mas ele tem um encontro real com Jesus, ele não quer mais só uma religião. Agora ele quer Jesus. Ele quer andar com Jesus, ele quer estar com Jesus. Ele quer se alimentar de Jesus, ele quer ouvir Jesus falar sempre com ele, através da palavra. E ele quer sempre estar falando com Jesus através da oração. Nós precisamos ter isso. Aí, Jesus não deixou ele ir, mas deu uma missão para ele. Disse, olha, não, você não vai não, você vai ficar aí. Mas faça o seguinte, você vai ficar aí, mas vá lá para a tua casa e para os teus, e anuncia as coisas grandes que Deus fez por ti, e mostra para eles como o Senhor teve compaixão de ti. Mesmo sem você merecer, mesmo sem você ter me pedido, mas eu tive compaixão de você, vá lá e avise lá para os seus. E a Bíblia diz que aquele homem saiu e começou a avisar em todas as partes o que Jesus havia feito com ele. Porque, irmãos, não tem como ter um encontro com Jesus e não ter fome de falar dele.
Não tem como ter um encontro com Jesus e não ter sede de falar dele. Não gostar de falar dele. Todo mundo que tem um encontro com Jesus de verdade, que é liberto de verdade, como foi esse gadareno aqui, irmão, ele tem um prazer de falar de Jesus. Ele não tem vergonha em momento algum, em lugar nenhum, de falar de Jesus. Da palavra de Deus, daquilo que Deus pode fazer na vida do homem. Não de milagre, de prosperidade, de riqueza, de conquista, de reviravolta, mas do novo nascimento, da libertação, da transformação que Deus pode fazer na vida da pessoa. Porque todo milagre que Jesus fez na Bíblia, ele teve um propósito de glorificar a Deus, de resgatar vidas. Agora uma coisa chama a atenção nesse texto, irmão. Tem aquela turma que quando soube o que Jesus fez, o que eles fizeram? Eles chegaram lá que viram o endemoniado, perfeito juiz, sentado aos pés de Jesus. Eles chegaram para Jesus e disseram: o quê? Retira-te da nossa terra. Vai-te embora. Quando na verdade aqueles homens poderiam ter ficado impactados e ter dito para Jesus: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Vai, igreja. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mas não, aqueles homens disseram: Jesus, pai, por gentileza, vai embora, sai daqui da nossa terra, vai embora, por gentileza. E Jesus foi, Jesus se retirou. Aquelas pessoas, irmãos, desperdiçaram a maior oportunidade da vida delas. Estava ali o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, o Salvador do mundo. E eles simplesmente rejeitaram sua presença. Mas a gente faz isso direto, sabia? Eles fizeram com o Jesus físico, a gente faz com o Jesus espiritual. Porque hoje Jesus, ele não está mais limitado a um corpo físico de carne e osso que envelhece, adoece, sente dores, não. Hoje Jesus está em glória e o Espírito dele habita em nós. E nós temos muitas vezes entristecido o Espírito Santo e mandado o Espírito Santo se retirar, mandado Jesus se retirar. É isso que a gente tem feito muitas vezes. Como? Com a nossa vida, com as nossas obras, com nossas ações, com nossas omissões, com nossas atitudes. Nós temos a maior oportunidade da nossa vida, que é o Senhor que está conosco, andando conosco, caminhando conosco. No entanto, a gente não está nem aí. Trata Ele como se fosse qualquer um, ou um objeto, ou uma coisa qualquer. Sempre que você estiver pecando, se lembre disso, que o Espírito de Deus está ali dentro de você, e que Ele está triste por aquilo que você está fazendo, que você está magoando Ele, que você está ferindo Ele, que você tem ali a oportunidade de fazer o que lhe agrada através do seu corpo, das suas obras, da sua vida, quando na verdade você faz totalmente o contrário. Então se dê conta disso, perceba isso, atente para isso.
Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pecando contra o Senhor. O Senhor que me amou, que me resgatou, que me libertou, que me deixou em sã juízo. Não tenho diferença nenhuma desse homem aqui. Eu estou expulsando o Senhor, mandando o Senhor ir embora. E aí, Jesus, como não é aquele tipo que fica fazendo campanha para segurar o povo, foi-se embora. Como Jesus não é aquele que fica ali tentando agradar o povo, para segurar o povo, mandaram embora e disse, bora. Pegou o barco e voltou. Aí agora, o endemoniado, em perfeito juízo, o encontro com Deus, tornou-se um missionário naquela região. E aquele povo que parecia ser são, tentava amarrar o endemoniado para tentar ajudar ele, na verdade a gente percebe aqui no contexto, que aquele povo é quem precisava de ajuda, tanto quanto o endemoniado. Aquele povo precisava de ajuda tanto quanto o endemoniado. Aquele povo precisava do encontro com Deus tanto quanto o endemoniado. Não pense que você não precisa de Deus pelo fato de estar tudo bem na tua vida. Tem dinheiro, tem saúde, está tudo dando certo. Aí você acha que não precisa de Deus, irmão. Você precisa de Deus tanto quanto aquele que está na miséria, que está na desgraça, está padecendo tudo nessa terra, nessa vida. Isso vale aqui para quem está alegre, para quem é rico, milionário, bilionário. Não acho que você não precisa de Jesus, porque você precisa. Porque só Ele pode dar a você uma coisa que ninguém mais pode, que é a salvação, a vida eterna. Interessante o povo, né, irmão? Uma vez os irmãos saíram aí, foram embora, aí chegaram lá no lugar lá, tinha uma pseudo endemoniada lá. Eu sou muito cismado com esse negócio de gente endemoniada. Eu sou cismado com esse negócio. Eu duvido de tanta coisa, irmão, que sou meio incrédulo, Não é todo endemoniado que eu acredito ter endemoniado, não. Eu já vi tanta marmota por aí que você não faz nem ideia. Aí os irmãos foram chegar lá, tinha lá uma pseudo endemoniada lá. Aí os irmãos ligaram para mim desesperados, pastor, olha aqui por essa mulher no telefone e tal. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, vocês não sabem orar, não? Acaba tem que ligar para o pastor, para poder o pastor orar. Te vira aí, rapaz, é a tua vez, foi tu que se encontrou aí, é a tua vez, dá teu jeito aí. Não é crente, não? Se fosse comigo, fosse eu que me tivesse me encontrado, eu ia para cima. Aí foi você, vai, rapaz. Aí passaram o telefone para mim. Aliás, ligaram para mim, aí passaram, passa o telefone para a moça aí, passaram. E a moça lá, fazendo uma zoada mais medonha do mundo. Aí eu comecei a pregar para ela. E eu disse, moça, você precisa se arrepender dos seus pecados. Ah, você está me chamando de pecador, mas você também é. Você está pensando que da minha vida você nem me conhece? Você está vendo como é o ser humano, irmão? Só porque eu disse que a pessoa tinha que se arrepender, ela já disse que eu estava acusando ela de ser pecadora. E dizendo que eu também sou. E eu falei, não, moça, eu não estou, em nenhum momento aqui eu disse que eu não sou pecador, não. Também sou. Agora a questão aqui é que eu estou tentando ajudar a senhora. Que eu sou pecador, eu sei. Agora eu estou tentando a senhora fazer entender que a senhora também é. Mas as pessoas, elas acham que não. Os religiosos, pelo fato de estarem dentro, né, de uma religião, cumprindo suas obrigações religiosas, acham que está tudo bem com eles e que o mundo é que precisa de Jesus e eles não precisam. Eu vou lhe dizer, meu irmão, tem muitos religiosos no Brasil, a maioria estão precisando de Jesus tanto quanto qualquer pessoa lá fora. Mas são igual aquele povo lá. Vai Jesus daqui, porque se Jesus apresentar a mensagem dele, a palavra dele, a obra dele de verdade,
povo não quer aceitar. O povo quer aceitar o que a religião diz, mas não o que Jesus fala. E as pessoas repelem Jesus constantemente. Agora, interessante, irmão, já para a gente ir para a conclusão, que quando Jesus entra no barco e vai embora, e volta, a Bíblia diz que quando ele chega do outro lado do mar, onde ele voltou, no verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. As pessoas rejeitam Jesus aqui, aonde ele vai, sempre vai haver alguém esperando por ele, sempre vai haver alguém desejando por ele, sempre vai haver alguém desejando estar com ele, se encontrar com ele, estar perto dele. Jesus está sendo rejeitado por essa geração em muitos lugares. Irmão, você me imagina uma coisa aí. Claro que isso aqui não é a casa de Deus, mas vamos dizer que é, né? Que o pessoal chama, diz que é. O pessoal diz ou não diz que isso aqui é a casa de Deus? Pronto, isso aqui é a casa de Deus. Vamos imaginar que isso aqui é a casa de Deus, que aquele templo católico é a casa de Deus. Vamos imaginar isso. Imagina o Jesus que chegou lá no templo de Jerusalém e viu lá o comércio lá, expulsando os cambistas. Imagina ele entrando nessas igrejas hoje para pregar. Irmão, o preletor da noite hoje é Jesus. Opa, Jesus, o preletor da noite. Pega o microfone. Aí Jesus diz, hoje nós vamos meditar em Mateus 25. Aí quando abre Mateus 15, aliás. Quando abre Mateus 15, aí Jesus diz, raça de víboras, raça de cobras venenosas, vocês fazem tudo para ganhar uma vida, percorrem a terra e o mar, transformam ele filho do inferno mais do que vocês. Se isso aqui é a casa de Deus, o que vocês fazem da casa do meu pai, casa de venda? Por que vocês não pegam essas coisas, se reúnem e fazem de graça para o povo? Por que vocês não dão as roupas de graça para o povo? Por que aquela cantina não é para ser dada de graça para o povo? Imagina Jesus, irmão, e estou pregando nessas igrejas de hoje. Ele só ia receber o convite uma vez. Imagina Jesus pregando lá na igreja católica, com a imagem que diz que é da mãe dele, outra imagem que diz que é do Pedro, do João. Imagina Jesus ali pregando, olhando para tudo aquilo. E Jesus começasse a pregar contra aquelas imagens. Dizer que aquilo é pecado, que aquilo é abominável diante de Deus, que aquilo condena. Imagina Jesus pregando nas igrejas neopentecostais, com tantos envelopes e amuletos ungidos com promessa de cura. Eu imagino Jesus mais uma vez fazendo seu chicotinho de corda e descendo no espinhaço, no lombo daquela liderança que estaria ali certamente sentada atrás dele no tal do altar. Ia ser um ribuliço tão grande, meu filho. Se esse lugar aqui realmente fosse a casa de Deus e o povo fazendo o que estão fazendo, e Jesus chegasse aqui, meu filho, era banquinha de roupa para todo lado, voando para cima. Era o espatifado nas panelas de onde? Não, das panelas da cantina. O povo com certeza ia pegar ele e dizer que ele estava doido, endemoniado. Os religiosos. Essa geração tem rejeitado Jesus, não tem percebido. Tem expulsado Jesus da tal igreja. Chama de igreja, né? Mas sempre haverá alguém lá em algum lugar que os olhos dos gadarenos não podem ver, mas que está lá esperando por Jesus, à espera dele, desejoso para se encontrar com ele,
Sempre vai ter alguém lá trancado no seu quarto dizendo: Jesus, me dá experiências novas contigo. Sempre, enquanto Jesus está sendo rejeitado por muitos, sempre vai ter um ou outro irmão lá no seu quarto, trancado, de joelho, dizendo: Jesus, fala comigo, se revela para mim, eu quero ouvir tua voz, me dá experiências novas, Senhor, eu quero tua comunhão, sentir tua presença de novo, vem meu Jesus, vem meu Senhor. Sempre vai ter isso. Quem é você? É aquele gadareno que Jesus libertou? Que está liberto, transformado, mudado, testemunhando as grandezas de Deus por aí? Ou você é aquele povo que mandou Jesus embora? Ou você ainda é aquele povo que estava lá esperando por Ele, desejoso que Ele voltasse? Quem somos nós? Deus conhece cada um de nós. Decida-se quem é você esta noite. O gadareno liberto que vai seguir os conselhos do Senhor? Os religiosos ou políticos hipócritas que mandaram Jesus se retirar das suas terras? Ou o povo que estava lá esperando? Ou aquele que está lá trancado no quarto, gemendo aos pés dele todo dia, sem ninguém ver, mas que ele está lá contemplando?